Tarde, pessoal. Conseguiram assistir os 47 minutos de vídeo? Pronto, aguardando manifestação. Marco, tô acabando aqui. Tá. Vou falar com o pessoal para ir entrando aí. Ô Marco, Oi. o pessoal tá tentando entrar e não tá conseguindo. Você tá recebendo aí aqueles pedidos de solicitação de autorização de entrada? Ó, Diana, aqui para mim tá você, Ellen, Nayara, Tainara e Vinícius. Todo mundo que pediu para entrar, eu aceitei. eu pedi pro pessoal que Tenta, tá pede eles tentando para tentar fechar e tentar entrar de novo. entrar de novo. Isso. Fábio, Oi, você consegue mandar o link para eles? manda para mim lá de novo. Você que tem que mandar. Tá. Manda para mim lá que eu mando outra vez.
Já mandei aí, tá? Ok. Vê se eles conseguiram. Parece que eu mandei agora no grupo, né? Então eles vão estar tentando aí agora. Eu estou esperando eles darem retorno para ver se estão Porque conseguindo. tem aqui no. Eu tô com. Tá acontecendo. Hoje eu vou até falar na reunião. Tá acontecendo uma coisa estranha no Teams, que ele aparece dois links da reunião. Muito estranho isso. Não, mas acho que agora deu. Aqui, ó, a Diana entrou. Diana não estava conseguindo, né? Isso, o professor consegui agora. Uhum. Ô, mulher! Oi! Oi? Gente, quem está com o microfone aberto aí? Ah, Oi, é eu e eu Era o acho que Fábio, né, devia ter caso. mais alguém. Mas eu não estou falando nada. mas está um barulho assim. Parece que tem uma televisão, alguma coisa ligada.
Vamos fechar o meu, vamos ver. É o seu. Parou? Deve ter interferência, cara, porque não tem nada aqui. É, parece que tem uma televisão, tem hora que parece que tá passando até carro. Tá tendo briga na sua casa aí, não, Fábio? Uhum. Covid não chegou aí não, Fábio? Tá quebrando tudo aí não? Acho que eu sei o que é, a janela estava aberta. Ah, tá. Caramba, mas vou falar pra você, né? Ô, Fábio, alguém mais está tentando. Parece que a gente elimina, né, o barulho que a gente escuta. Eu só fui perceber o barulho depois que vocês falaram. Eu fiquei pensando o que poderia ser. É, tava um barulhão. Parece que passou um caminhão, alguma coisa assim. Quem mais? Tem mais alguém tentando entrar, Fábio? O João Helder está tentando entrar aí. O João tá aguardando ser aceito. João, deixa eu ver se ele aparece. Ele não aparece para mim. Ele entrou no link que você mandou agora? Pergunta para ele, que às vezes ele está tentando entrar em outro link. Perguntar aqui. E aí, Marco, como é que tá a evolução do Covid aí no Belo Horizonte? Mas parece que aumentou bastante, né? Esther me falou que parece que aumentaram o número de internações lá no Eduardo Menezes, parece que aumentaram muito. Você já ficou sabendo de alguém que morreu? Próximo seu? Lá, não, próximo não. Lá morreram, acho que 6 pessoas. Mas eram imunossuprimidos já, pessoas que estavam em algum tipo de complicação de saúde ou aparentemente não? Não, isso, ela não me falou, não me deu essa informação, não. Mas provavelmente sim, né? Porque esse é grupo de risco, né? Os casos mais críticos geralmente acometem o grupo de risco, né? Eu tenho uma colega que foi entubada. Aí hoje ela foi entubada na segunda de manhã, né, de madrugada. E hoje ela já tirou o tubo. É, Hoje. eu tenho uma ex-aluna do FMG que depois fez mestrado, doutorado lá, estava dando aula como professora substituta, que ela estava grave. Ela ia ser desentubada, mas teve uma parada cardíaca e tiveram que entubar de novo. Nova, 32 anos. Essa colega minha tem 42. O outro, um cara que eu, assim, ele é amigo da minha prima. Eu encontrei com ele uma vez, assim, não conheço, assim. Ele morreu Covid. é, de, de segunda para terça. 34 anos. Muito jovem, né? O É. negócio é que o vírus ele provoca a formação de trombos, né? Então, aí o risco de ter um infarto, um acidente vascular é muito grande. Mas ele, eu acho que vacilou também, porque em vez do cara começou
sentir mal, ao invés dele procurar também um centro médico, ele ficou enrolando. Então, quando ele foi ser atendido, Já estava muito grave, né? não, ele já chegou lá inconsciente, aí praticamente não tinha muito o que fazer. É, tem que ir logo. Gente, eu vou começar a discussão, porque eu não sei por que o João não está conseguindo entrar. O link, ele está tentando entrar no link que você mandou, não é, Fábio? É, Ele não aparece aqui para mim. Olha, vou ver aqui de novo. Ó. Ele não está aparecendo. Senão a gente vai ficar preso aqui, né? E eu sair agora, a gente teria que começar tudo de novo, né? Também é complicado. Eu vou gravar lá a discussão, ele assiste, porque ele não aparece para mim, eu não tenho outra alternativa aqui acessível, tá? Aí vamos ver se ele consegue entrar. Bom, então, eu dividi o vídeo, vocês viram que a gente assistiu uma parte agora, até a parte que ela começou lá a falar da fluorose, né? O vídeo ele está bastante completo, porque ela está tratando de todos os aspectos mesmo do levantamento epidemiológico, né? É uma professora conhecida minha, ela é professora da Universidade Federal da Bahia, vocês viram que é uma professora jovem, né? Fez um doutorado agora na USP, e está bem atualizada em relação a essas questões dos levantamentos epidemiológicos. A gente viu lá, né, que ela faz uma colocação inicial em relação aos levantamentos epidemiológicos de âmbito nacional no Brasil, né, teve um na década de 80, na década de 90, e a gente teve agora, né, está tendo agora no século XXI, com a frequência de 10 em 10 anos, levantamentos epidemiológicos. Ela coloca a questão da sinonímia, né? Quer dizer, inquérito e levantamento são a mesma coisa, a importância dos levantamentos epidemiológicos, e aí a gente vê lá que a principal função é subsidiar o planejamento mesmo, né? E aí quando a gente volta um pouquinho da questão lá das atividades práticas que foram propostas a serem desenvolvidas lá em Betim, nas escolas, né, era justamente subsidiar o serviço com o levantamento das crianças em risco, utilizando, de alto risco, né, utilizando o índice INTO, que é aquele que a gente estudou o artigo lá dos índios, né, no início do estágio. Então, a principal vantagem e finalidade e vantagem de se fazer um levantamento epidemiológico é que você tem uma noção ali das condições de saúde de uma população, que pode ser a população de um município ou pode ser somente a população de uma escola. Ela faz essa colocação, né? E ela faz, inclusive, né, a colocação de que a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai fazer esse levantamento é justamente você fazer essa definição, né? Você definir os objetivos que você quer ter. Então, por exemplo, seu objetivo pode ser conhecer, então, né, na escola X de Betim, as crianças de alto risco para, né, encaminhamento para a unidade básica de saúde para atendimento. Lembrando lá, né, lembrando que um dos princípios do SUS é a equidade, onde a gente dá mais para quem precisa mais, né? Então, quem precisa mais tem que receber mais, que é um princípio que está relacionado à justiça social. Então, lá em Betim, quando retomarmos as atividades práticas de estágio, né, a gente vai trabalhar dentro dessa diretriz, que é a diretriz, uma das diretrizes do SUS, né, que é a da equidade. Então, ela coloca isso, né? E ela faz aí uma análise
temporal dos levantamentos epidemiológicos de âmbito nacional que houveram no Brasil, e coloca, né, que uma outra função do levantamento epidemiológico é o monitoramento das doenças. Então, a gente viu lá que os indicadores de cárie dentária, lá aos 12 anos, que na década de 80 eram 6, alguma coisa, com o CPOD, né, que é o índice que ela explicou, que é usado nos levantamentos epidemiológicos. Em 1986, ele era mais que 6, né? E hoje ele está aí em torno de 2, uma coisa, o CPOD médio nessa faixa etária, né? Então, 1986, o CPOD médio era em torno de 6, hoje ele está 2 ponto, não me lembro a dízima aí, mas 2 ponto alguma coisa. Então, se a gente for analisar esses dados, e aí quando ela fala em monitoramento, é isso, a gente vê que houve, né, uma redução grande na prevalência de cárie dentária aos 12 anos, né? E aí ela coloca também que a questão da cárie dentária aos 5 anos, né, e abaixo dos 5 anos de idade, das cáries na dentição decíduas, somente foram avaliados a partir do século XXI. Aqueles levantamentos epidemiológicos da década de 80 e da década de 90, o foco foram crianças em idade escolar, né? Porque durante esse período a odontologia teve muito focada na atenção ao escolar. Então, não tínhamos dados também. Mas o que a gente vê é que, né, a partir dos dados do século XXI, é que se avançou muito pouco em relação à cárie na dentição decídua, né? Por isso que os levantamentos epidemiológicos, eles são importantes. Então, o que a gente vê hoje é uma situação bem mais confortável em relação à cárie dentária nas crianças em idade escolar, né? Uma redução significativa aí no índice CPOD, que é o índice utilizado para avaliar a cárie dentária, mas na dentição decídua a gente vê muito pouco avanço em relação a ele, né? Então, se eu for fazer um planejamento, hoje, eu tenho que levar isso em consideração, né? Que eu tenho uma população que hoje tem uma situação em que a cárie dentária está mais controlada e tem uma população abaixo de 5 anos que ainda não está, né, bem controlada, essa situação que não avançou muito. Então, quer dizer, eu tenho que investir nessa população também. Então, isso é um ponto importante que ela levanta, né? A questão dos objetivos, né? E ela chama atenção para uma coisa que é importantíssima. Toda vez que eu vou fazer um levantamento epidemiológico ou um projeto, né, eu estabeleço meus objetivos usando um verbo no singular. Ela foca muito nisso, quer dizer, avaliar, né, detectar a incidência de cárie dentária em crianças em determinada idade. Então, sempre tem um verbo no singular, né? E aí ela aponta para a questão dos problemas, né? Então, como ela fala lá, hoje em dia a gente tem uma situação muito mais confortável em relação à cárie dentária nas crianças em idade escolar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar outros problemas, né? Eu vou priorizar outros problemas. Por exemplo, fluorose dentária é um problema que vem crescendo. Então, talvez eu tenha que trabalhar mais com a questão da fluorose, né? Focar um pouco mais nisso. A questão da maloclusão também, né? A questão das perdas dentárias, né? E aí tem um dado que ela mostra lá que eu acho bastante interessante, é que quando a gente compara os dados de perda dentária e também aí eu chamo atenção para o fato de que em 1996 e no levantamento de 86, que a gente também não vai ter
né, dados representativos em relação a perdas dentárias na população, e a partir do século XXI a gente começa a ter, mas a gente vê aí que teve uma melhora aí em relação ao uso e necessidade de prótese, aumentou o uso e diminuiu a necessidade. Nesse período aí, no século XXI, a gente vai ter um evento marcante em termos de política de saúde, que é o Brasil Sorridente, que vai, então, inserir, né, o tratamento protético, a prótese dentária parcial e total na atenção primária. E, a partir disso, então, a gente tem, então, essa redução, né, aí em relação ao uso e necessidade de prótese dentária na população. Vocês vão ter experiência de vivenciar isso, acompanhando a atenção primária, onde são feitas as próteses, né, totais, tá? E as próteses parciais também, né? Então, esse é um outro dado que eu achei bem interessante, que ela mostrou lá, como sendo dados dos últimos levantamentos epidemiológicos feitos no Brasil no século XXI, né? Ela chama atenção para uma coisa também que eu gostaria de frisar muito com vocês, que é a questão da diferença entre uma avaliação clínica e uma avaliação de um levantamento epidemiológico. Quando a gente iniciou as atividades de estágio com o 7º período lá no Lar dos Idosos São José, os alunos ficavam assim, mas vai olhar o paciente no banco, vai isso, vai aquilo, vai... O levantamento epidemiológico, ele não tá? Ele não tem finalidade clínica, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. É diferente do paciente que vai lá na clínica para fazer um tratamento odontológico, que aí se você ela coloca isso lá. Aí você vai ter que fazer um polimento, secar os dentes para você poder fazer o diagnóstico. O levantamento epidemiológico, ele vai te dar uma noção geral de como que está a condição de saúde bucal de uma determinada população. Isso é uma coisa muito importante de frisar, porque, né, muitas vezes vocês fazem confusão quanto a isso. Então, quer dizer, uma coisa é o exame clínico que eu faço no meu paciente para diagnóstico, para fazer um tratamento. Outra coisa é um exame que eu faço no contexto de um levantamento epidemiológico. E aí ela até coloca a questão lá da mancha branca, né? E da lesão cavitada. Então, nos levantamentos epidemiológicos, a gente não considera mancha branca, inclusive pelas condições em que o levantamento epidemiológico é feito, né? Ele não é feito no consultório dentário. O paciente não vai lá no consultório, você não vai ter seringa tríplice para secar os dentes do paciente. É uma outra situação, é uma outra finalidade. Então, eu acho importante vocês terem essa compreensão. Então, por exemplo, nas escolas, eu já falei para vocês, ela fala lá no vídeo, a gente vai usar espátula de madeira, a criança abriu a boca, você vai ver se tem lesões de cárie cavitadas ou não, e aí vocês lembram lá do artigo que a gente leu, inclusive dos índios, que dependendo do número de lesões cavitadas que ela apresentar, que vocês detectarem, a gente vai fazer uma classificação de risco. Se a criança tiver, né, muitas lesões cavitadas, em torno de 5 lesões cavitadas, ela é uma criança de alto risco. Então, ela vai ter o quê? Prioridade para atendimento na atenção primária. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria que ficasse muito claro. Então, não tenho a expectativa de que vocês vão chegar lá no estágio, né? Vão fazer um levantamento usando sonda de ponta-romba, que hoje em dia a gente não usa mais sonda exploradora, mas usando sonda, porque a gente não vai ter isso. Tá? Então, o levantamento ele é feito em condições de iluminação natural, né?
Então, mas vai abrir a boca lá no pátio? Vai, gente, é assim que é feito. Tá? No asilo, a gente faz assim também, quando a gente vai ver lesão de mucosa, fazer levantamento de lesão de mucosa, são essas que são as condições que são preconizadas. Porque depois, se eu detecto uma alteração de normalidade, aí eu vou encaminhar o paciente para ser examinado no serviço de referência. Entenderam a diferença? Então, no primeiro momento, é como se você estivesse fazendo assim, um levantamento grosseiro daquilo que está visível ali, que você bateu o olho, aquilo é cárie. Né? Ele não tem essa preocupação com uma sensibilidade muito grande em relação ao diagnóstico. Tá? Ele tem a finalidade de te dar um panorama para você ter uma noção do que você tem necessidade para você planejar. Ok? Então, assim, né, eu quero que isso fique claro para vocês, porque depois sempre vocês vão questionar. Né, não vai usar a sonda, não vai usar a seringa, não vai levar para o consultório odontológico? Não vai levar. Não vai levar. Depois, no segundo momento, né, aqueles casos que tiverem muitas lesões, que tiverem muitas alterações, aí sim você vai encaminhar para poder fazer o exame clínico. Né? Então tem que ficar clara essa diferença, tá? Do que é um exame no levantamento epidemiológico, do que é um exame clínico. Ok? O exame clínico ele precisa de uma sensibilidade maior. No levantamento epidemiológico, não precisa ser tão sensível. Você está detectando as alterações, né, que você vai encaminhar. E aí, aproveitando, né, vou fazer uma outra colocação que me chamou a atenção na aula dela, que ela coloca lá a questão ética, que também é muito importante quando eu vou fazer um levantamento epidemiológico. Né? Por quê? Porque eu não posso chegar numa escola, fazer um levantamento de cárie dentária, detectar crianças de alto risco com várias lesões, e aí tá, tchau, vou embora. Né? Eu não vou dar nenhum encaminhamento para aquilo, eu tenho que dar um encaminhamento. Não é ético eu chegar lá, olhar a boca dos meninos e ir embora, né? Ver que tem necessidade, ir embora, como se não tivesse visto nada. Né? Então, essa questão ética, ela é muito importante também. Lá em Betim, por exemplo, detectadas as crianças de alto risco, elas vão ser encaminhadas para o serviço. O serviço vai priorizar aquelas crianças de alto risco. Tá? Então, essa questão ética também é importante. Uma questão também, né, importante quando a gente trabalha com criança, e vocês já tiveram os fundamentos, né, de atenção básica à criança, é a questão da dentição permanente e da dentição decídua, que tem índices diferentes, que é o CPOD e o COT. E aí, às vezes, entra naquela fase da dentição mista, né, o escolar. Então, aí é o que ela falou lá. Quando for dente permanente, CPOD. Quando for dente decíduo, COD. Tá? Então, ficar atento a isso também. Né? Ela chama atenção aí também para a questão do ionômero, que na dentição decídua é considerado como dente restaurado. Então, quando for preencher o COD, tá? De dente decíduo, tá com ionômero lá, beleza, não é curativo, é restauração. Ok? Em relação à doença periodontal, ela coloca aí, e aí, né, vou frisar de novo a questão do levantamento epidemiológico, ela coloca a questão da sonda periodontal OMS, que é o que é preconizado para os exames periodontais. A maior parte dos serviços não tem sonda OMS. Essa é uma dificuldade. Tá? E uma coisa interessante lá, por exemplo, agora vocês vão trabalhar com criança, que ela chama atenção, é que muito pode acontecer de você ter bolsa periodontal em criança? Pode. Mas é a exceção da exceção.
O que é mais comum, o que é mais frequente em criança, e a gente, quando vocês tiveram atenção básica lá, a criança, a gente viu isso, doença periodontal em criança vai ter principalmente o quê? Gengivite. Né? Você não tem bolsa periodontal. Perda de inserção periodontal, que é aquele índice que ela mostrou, o índice PIP, em criança. Também você não vai ter. Por quê? Porque o índice PIP está associado a quê? A bolsa periodontal, perda de inserção, perda óssea. É uma condição que também você praticamente não vai encontrar em criança. E quando eu achei muito interessante o quadro lá que ela mostra, né? Que vocês viram como que, com a idade, os problemas de saúde bucal também vão mudando. Né? Então, por exemplo, doença periodontal em criança, é o que eu acabei de falar agora. Você não vai ter bolsa periodontal, né? Quer dizer, se acontecer, vai ser uma condição rara, é mais exceção do que a regra, tá? A presença de cálculo também não é comum, né? E isso vai ficando mais frequente, lá no quadro dela fica claro que vai ficando mais frequente a partir da idade adulta e idoso, assim como as perdas dentárias. Elas vão ficando mais comuns com a idade, com a avançada idade. Né? Por isso que a demanda por próteses é maior entre os idosos. Tá? Porque a doença cárie é uma doença, inclusive, cumulativa, né? E muitas vezes o desfecho final da cárie é a extração. Ela evolui até que, né, chega uma situação de precisar fazer a extração. Né? E aí ela traz os índices periodontais, quando ela fala do CPI, ou IPC, né? Que é o índice periodontal comunitário, ela coloca a questão de que cada sextante, né, tem que ter pelo menos 2 dentes. Se tiver só um dente, né, você considera aquele sextante ali como estando excluído. Tá? Ela fala da severidade das bolsas periodontais, né, que é uma condição também que vai ser comum, mas na população adulta, população idosa, os últimos levantamentos epidemiológicos mostram que a população idosa não tem bolsa periodontal profunda, porque normalmente aquele dente que teve uma doença periodontal, que foi acometido por uma doença periodontal e teve uma bolsa profunda, ele já foi removido, ele já foi extraído. Por isso, inclusive, que a gente tem muitos sextantes excluídos na população idosa. Né? Bom, em relação à fluorose, né, ela traz lá o índice DIN, que é o índice que a gente usa para a avaliação da fluorose dentária. Vocês viram que ele vai de 0 a 5, né? 0 é uma situação de normalidade. A grande dificuldade, ela coloca lá, é você distinguir do leve, do muito leve para o leve, né? Porque as formas, a ausência de fluorose é plenamente detectável, né? E as formas mais severas são bem diferenciadas, porque você já vai ter manchas marrons, manchas escurecidas, e vai ter perda de estrutura. Então, a dificuldade ali vai ficar mesmo entre o leve e o muito leve, né? Então foram essas, até agora foi isso que a gente viu. A gente, na próxima aula, continua assistindo esse mesmo vídeo, vamos acabar de ver, porque ele está bem completo, ela fala de todos os problemas, ela segue mais ou menos o que é levantado no SB Brasil, que são os estudos de âmbito nacional, né, que a gente tem em relação à condição de saúde bucal da população brasileira. Então, vocês viram na tabelinha dela que já teve o 2003, o 2010, o 2020, ele está em fase de elaboração, mas assim como o censo e a pesquisa nacional por amostra de domicílios foi suspenso por causa da Covid,
né, para evitar contato de pesquisador com a população, transmissão, enfim, todas essas questões. Então, é mais um impacto aí que a gente está tendo da Covid em relação à odontologia, né? Então, esse estudo que é importantíssimo para nós, para o planejamento das políticas de saúde bucal, ele vai ficar para pós-pandemia, tá? Gostaram do vídeo? Tiveram alguma dúvida? Querem discutir alguma coisa? Estou pronto aqui para ouvir as dúvidas de vocês. Não, da minha parte, não, Marcos. Tá bem claro, eu achei a explicação da moça Professor, professora muito clara. É isso que eu tenho a dizer. os índices a gente vai discutir todos, tá? Talvez alguns vocês não conheçam, como o índice de maloclusão, né? A gente vai discutir agora, vai ter oportunidade de discutir. E o vídeo também, ele vai estar lá, está no YouTube, depois podem acessar quando tiver dúvida, se tiver alguma coisa que tiver dúvida, para vocês poderem, né, tirar as dúvidas mesmo, né? Marco Túlio, Sim, Ellen Ellen, falando. Tudo bem, né? tudo bem. Sobre o vídeo, eu queria só tirar uma dúvida assim. Pelo que eu entendi, para o levantamento epidemiológico, segue-se então um padrão. É isso. Por exemplo, para crianças com dentição decídua, usando então o ionômero de vidro, é considerado então um tratamento definitivo. Seria isso. Definitivo, E aí isso é exatamente, padrão. definitivo. Entendi. E tem as outras questões também que foi levantada. Então, quando isso, vamos supor, houve alguma mudança, como que a gente sabe que a gente está fazendo corretamente esse levantamento epidemiológico? A gente Tá. consegue ter acesso a alguma plataforma, alguma coisa para a gente acompanhar essas mudanças se houverem? Bom, primeiro é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um manual para levantamento epidemiológico de saúde bucal, tá? Então, a gente Tá. segue basicamente o que a Organização Entendi. Mundial de Saúde preconiza, né? Ok. Porque tem dentistas, são critérios que são feitos por dentistas do mundo inteiro. E todo estudo epidemiológico, Ellen, a gente quer que ele siga o mesmo padrão, para você poder comparar, certo? Porque, Isso. por exemplo, se nos Estados Unidos eles fazem de um jeito, se na Argentina faz de um jeito e a gente faz de outro jeito, como que a gente vai comparar depois, né? Então, segue a OMS, né? Tá. Exatamente. E no Ok. Brasil, a gente tem uma metodologia que agora já está, né, bem definida, bem delineada, que é a do SB Brasil. Mas o SB Brasil, ele segue a Organização Mundial de Saúde. Então, no Entendi. final, a gente segue o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, tá? Ok. Então, tem um manual, esse manual você consegue acessar ele online, que é da OMS, tá? Tá. E também, se você acessar os relatórios do SB Brasil, você também vai ter os critérios lá bem definidos. Então, a gente segue Tá. a OMS e também olha o que Ministério da Saúde está preconizando para fazer. Porque você Ótimo. está Obrigada. certo. A sua pergunta é muito interessante, porque você viu lá que ela fala que com o tempo, e o interessante do levantamento epidemiológico é isso, as doenças vão mudando, né? Se você for ver a cárie dentária aos 12 anos, como era na década de 80, como é hoje, diminuiu para um terço do que era em 1980, né? Tá, Júlia? Obrigada, Martúlio. Isso ficou bem esclarecido, tá? Tá ok. Ok, gente? Tudo certo? Então tá. Então a gente vai retornar na semana que vem. Vamos continuar assistindo o vídeo, porque ele está bem explicadinho e discutindo, tirando as dúvidas de vocês, tá? Que eu acho que aí
vocês vão ficar bem esclarecidos em relação à questão do levantamento epidemiológico. Beleza? Então, encontramos de novo na quarta-feira, se Deus quiser. Às vezes até presencialmente, né? Tudo é possível. Tá bom? Tá, obrigada, professor. Tomara. Então, tchau, professor. Valeu, Marcos. Tchau. Tchau.